Vamos falar sobre envelhecimento precoce. É um tema muito atual no mundo de hoje pela seguinte razão. Eu acho que os adultos jovens, eles estão com duas tendências que promovem esse assunto. A primeira delas é o uso recente dos remédios emagrecedores, então Mounjaro, Ozempic, Wegovy, etc. O segundo ponto é que houve um aumento na prática de exercício físico da modalidade aeróbica. Então, mais pessoas querendo fazer triatlon, querendo fazer corrida com o sentido de cumprir metas como meia maratona, maratona, etc. Então, primeiro, falando sobre as medicações, como que elas atuam? Elas atuam basicamente no retardo do esvaziamento gástrico. Retardando o esvaziamento gástrico, você come menos quantidade. Comendo menos quantidade, você vai ter um déficit calórico, você vai ter uma diminuição do aporte nutricional no geral, e isso vai promover um déficit calórico que vai gerar emagrecimento. Geralmente isso é feito num período mais curto de tempo, e esse período curto de tempo também envolve, às vezes, uma não suplementação ou um déficit proteico. Quando isso acontece, o rosto ele não está preparado para essas mudanças no curto prazo. E de uma hora para outra, com o emagrecimento, o corpo ele sente um pouco mais a queda dos tecidos. E quando associado a esses exercícios aeróbicos, esse déficit se torna ainda mais pronunciado. E aí ocorre tanto uma perda de gordura quanto uma perda de massa magra. E um local que é muito sentido a perda de massa magra, a perda do músculo em si, da musculatura, do volume muscular, é na região do rosto. Então, somado ao emagrecimento, quando as células de gordura elas murcham, elas perdem volume, elas também deixam de fazer ou de dar apoio às estruturas fibrogordurosas do rosto, no caso, a bochecha, principalmente. Somado a isso, os músculos que mantêm tensão, os músculos que também fazem parte da volumização do rosto com a sua massa, também ficam menores em volume. Ficando menores em volume, eles contribuem ainda mais para essa falta de apoio. Então, de uma forma geral, aquele envelhecimento que iria aparecer no paciente mais velho apenas por uma frouxidão dessas estruturas ligamentares, dessas estruturas de suporte, com essa perda de volume num momento mais agudo, num período mais agudo, ela se torna mais visível, mais pronunciada, e o paciente ele sente que tudo isso despencou, derreteu. Então, essas duas palavras são queixas muito comuns que aparecem aqui no consultório. Hoje mesmo, todos os pacientes que eu atendi, de consultas novas, eles foram abaixo dos seus 50 anos. E aí que está o negócio. É muito interessante porque esses pacientes a gente consegue melhorar de uma forma mais invasiva e de uma forma menos invasiva. Quando essa flacidez ou quando esses sinais de envelhecimento precoce eles são mais relacionados ao volume, a gente tem um componente que é a gordura em outras regiões que pode ser usado tanto para recuperar o volume quanto para aumentar a espessura da pele e até mesmo para promover uma questão regenerativa, preventiva e estímulo de colágeno para todo esse revestimento do rosto. Passando por um lado mais invasivo, a gente pode lançar mão da cirurgia. E na cirurgia, a gente tem duas vertentes. A gente tem a cirurgia endoscópica, que são cortes mínimos escondidos dentro do couro cabeludo, para realizar tanto a suspensão da bochecha, melhorando o bigode chinês, quanto a suspensão do olhar por completo, e a gente tem a tradicional cirurgia. E quando a gente fala de tradicional cirurgia, todo mundo fala assim, putz, mas eu sou jovem, eu vou ficar com uma cicatriz. As técnicas evoluíram muito, a precisão do cirurgião também, e hoje as cicatrizes elas são praticamente imperceptíveis. Sendo praticamente imperceptíveis, eu acho que quando é colocado na balança o custo-benefício de uma cicatriz extremamente bem posicionada, discreta e que acaba não sendo visível
no geral, no dia a dia, e até mesmo nas pessoas que prestam atenção, eu acho que essa troca ela é muito mais eficiente do que alguns procedimentos que prometem ser não invasivos, reabsorvíveis, etc., no contexto geral da elegância e do rejuvenescimento do paciente.